Olá, meu nome é George Galindo, sou coordenador de operações de facilidades da plataforma P19. Estou aqui para falar dos riscos provenientes de trabalhos com eletricidade. A eletricidade não tem cor, não tem cheiro, não é quente nem é fria, mas se você não tiver alguns cuidados, ela pode ser fatal. Uma grande arma da prevenção contra os acidentes é o planejamento. Agora, irei abordar algumas regras básicas para se trabalhar com segurança em eletricidade. De qualquer forma, todos devem seguir os procedimentos de SMS específicos da unidade onde será realizado o trabalho. Eles são a garantia de que você vai realizar um serviço com segurança. Sempre que possível, trabalhe com os circuitos elétricos desenergizados e garanta que não existe a menor possibilidade de uma energização acidental. Se não for possível trabalhar com os circuitos desenergizados, use luvas e ferramentas com isolamento apropriado para a classe de tensão que irá trabalhar. E isole com tapetes de borracha as partes vivas do circuito, evitando assim um contato acidental. Durante o trabalho, não utilize anéis, correntes, pulseiras ou braceletes. E ao inserir ou extrair uma gaveta, use máscaras de proteção facial, luvas e roupas resistentes ao fogo. Utilize instrumentos adequados para as medições que irá fazer. Um indicador de tensão usado para indicar altas tensões não indicará nada se você usá-lo em média tensão. E um de média tensão usado para medir alta tensão irá explodir. Não confie nos instrumentos de medição. Meça eles num circuito que você sabe que está energizado. Faça isso antes e depois de medir um circuito em que você irá trabalhar. Procure conhecer as máquinas e os equipamentos em que vai trabalhar. Serviços em circuitos de alta tensão devem obrigatoriamente estar desligados, bloqueados e etiquetados conforme o PG 1100136, para que não sejam energizados acidentalmente. Nesse caso ainda, deve-se providenciar um aterramento múltiplo das 3 fases. Você sabe o que é o choque elétrico? O choque elétrico é o conjunto de perturbações que se manifestam no organismo humano quando este é percorrido por uma corrente elétrica. As manifestações vão depender da intensidade de corrente e podem ser desde a sensação de formigamento até uma violenta contração muscular, além de causar queimaduras que podem provocar a morte. O corpo humano, não só pela natureza de seus tecidos, como pela grande quantidade de água que contém, tem comportamento semelhante a de um condutor elétrico, ou seja, conduz a corrente elétrica. Assim como o condutor, o corpo humano também apresenta valores de resistência elétrica. Esse valor de resistência ôhmica varia de pessoa para pessoa. A resistência depende também da trajetória da corrente elétrica pelo corpo humano. Pela lei de Ohm, a corrente elétrica é igual à tensão dividido pela resistência. Então, quanto maior for a tensão, maior será a intensidade da corrente que circula pelo corpo. Os efeitos fisiológicos da corrente elétrica dependerão, em parte, do percurso por onde ela passa no corpo humano. Isso porque na sua passagem poderá atingir centros e órgãos de importância vital, como o coração e os pulmões. Quando a corrente entra por uma das mãos e sai pela outra, percorre o tórax e atinge a região dos centros nervosos que controlam a respiração, os músculos do tórax e o coração. É um dos percursos mais perigosos. Dependendo do valor da corrente, ela produzirá asfixia, fibrilação ventricular, ocasionando uma parada cardíaca.
Vale lembrar que o tempo de exposição ao choque elétrico agrava consideravelmente os efeitos maléficos ao organismo. O corpo humano é mais sensível ao choque elétrico na corrente alternada do que em corrente contínua. O limiar da sensação em corrente contínua é de 5 mA, enquanto que em corrente alternada é de apenas 1 mA. A corrente se torna perigosa a partir de 9 mA em corrente alternada e de 45 mA em corrente contínua. As chances de salvamento de uma vítima do choque elétrico diminuem consideravelmente com o passar dos minutos. Aguardar pela chegada da assistência médica é o mesmo que assumir a morte dessa vítima. Então, quem estiver perto da vítima deve desligar a fonte que gerou o choque. E se isso não for possível, deve-se afastar a vítima da fonte ou vice-versa, com o uso de um material isolante adequado para o nível de tensão presente. Como a vítima do choque elétrico pode ter uma parada cardiorrespiratória, é importante que o profissional que trabalhe com eletricidade esteja em dia com seus cursos de primeiros socorros. Além disso, é necessário ter atitude. Na continuação deste TBC, você receberá informações que lhe permitirão conhecer ferramentas, instrumentos e EPIs para trabalhos com eletricidade. Você verá também a interpretação das perguntas existentes na permissão para trabalho elétrico. Bons estudos!